Oi, pessoal. Vamos voltar aqui à nossa aula de educação moral e cívica, né? A gente agora vai falar, eu falei bastante mais ou menos sobre a organização do Estado brasileiro. Tudo isso está norteado pela Constituição. Eu acho melhor falar um pouquinho sobre Constituição, né? Ou sobre, pelo menos, do ponto de vista do Brasil, prático, e do ponto de vista teórico, de o que é uma Constituição, né? Tanto se fala, quem sabe eu consigo explicar alguma coisa para vocês. Não é a minha área, mas enfim, né? Olha, então eu tinha falado isso daqui, né, da Constituição de 88, que foi promulgada ali na época do José Sarney. Fazer uma constituinte e elaborar uma Constituição é uma tarefa bem complicada. Tá? O Congresso praticamente para por vários anos, né, pelo menos uns 2, é a minha lembrança dessa época. E, a bem dizer, o Brasil não tem muitas constituições assim ao longo da recente história dele. Então você tem 2 constituições na época do Império e acredito que 5 constituições na época da República. Essa é a última. Vamos fazer de novo? Aí é questão de ver por quê, né? Aí na época do José Sarney era o primeiro presidente civil depois de mais de 30 anos de ditadura militar. Então fazia sentido ter uma nova Constituição, né? E eu vou falar sobre ela, tá? Essa é uma Constituição que vale a pena ser falada. Então, olha, antes de eu começar a falar de Constituição, eu tenho que falar o que é um contrato. O que é a Constituição, tá? A lei maior é um contrato, né? Então tá aqui escrito aqui embaixo, os contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, né? Eu vou falar porque eu sou um curioso, né? É difícil falar com propriedade dessas pessoas, tem que saber ciência política, tem que saber ciências sociais, né? Filosofia política. Mas não é também ciência espacial, eu consigo falar, né? Todos eles acabam falando que a Constituição é uma necessidade do Estado moderno, porque antes o homem viveria num tal de estado de natureza, né? Que ele não estava em sociedade. E quando ele precisa viver em sociedade, aí teria esse contrato. Mas espera aí, né? Isso daí, esse contrato, antes não tinha? Não tinha, né? Antes você tinha um rei. E por quê? Quem deu autoridade de ser rei? Quem deu legitimidade de ser rei? A resposta era mega fácil, foi Deus. Então você tinha boa parte da ordem religiosa validando a existência do Estado, né? E se o cidadão não quisesse seguir ao rei, para falar o mínimo, ele iria para o inferno. Porque ele está contra Deus. O imperador, ele é um representante de Deus, né? O rei é um representante de Deus. E assim funcionava. Um belo dia, o pessoal viu que precisava se organizar de alguma forma, uma justificativa melhor que essa, né, do poder sobrenatural ali, né, foi a ninfa das águas que me deu Excalibur, né? Um dia isso colou, mas não colava mais, precisava ter um fundamento, uma explicação. Então, vamos falar desses pensadores, né? Só aproveitando aqui a transparência, o estado de natureza que todos os 3 tratam, né? Olha, eles não pressupunham a vida em sociedade. Então, vamos falar assim, é o bom selvagem, né? O homem está isolado, vivia sozinho, feliz, né? Por conta própria, né? É prévio à existência do Estado. Daí, de repente, ele precisa achar outras pessoas para viver junto, né? Ou porque precisa enfrentar os rigores da natureza, ou porque
onde as pessoas estão, o homem, né, o pessoal falava, o homem é um ser social, ele procura outras, né, isso era Aristóteles, né, muitos anos antes de Cristo. Então, fala, olha, quando o homem começa a viver em sociedade, precisa haver a criação de um Estado. Então tem que ter uma espécie de pacto, porque senão todo mundo começa a fazer o que quer. Né? Não é mais a vida por conta própria, né? Você tem um contrato, tipo, eu posso fazer, mas até aqui, depois eu não posso mais, porque senão não é vida em sociedade, né? Então, é um contrato, né? Uma construção não natural para a prevenção de possíveis conflitos. Ai, que contrato é esse? Não. Vamos lá, esse é um arcabouço teórico, né? Vamos ver os três pensando nessa linha de raciocínio, onde que eles chegaram. Quem começa é o tal do Hobbes, Thomas Hobbes, né? Eu já li sobre ele. Nada, ele é uma pessoa importantíssima. Ele escreveu um livro chamado O Leviatã. E esse Leviatã é o estado absoluto, é o poder absoluto. Ele é uma pessoa que pela época dele, ele via as pessoas se matando por causa de religião, basicamente. Então ele falava, olha, as pessoas só começam a parar de se matar quando aparece um que fala, chega, né? Agora o único aqui que mata aqui sou eu, né? Então ele vai tratar sobre isso. Eu vou tentar explicar para vocês o que é esse raciocínio dele. Eu preciso passar por ele, deixa eu voltar à transparência. Passar por ele, passar pelo Locke, que já vai falar da nossa Constituição, e chegar no Rousseau, que vamos falar, a Constituição brasileira está muito em cima dos pensamentos desse pensador. Então, o que ele falava assim, olha, no estado natural, né, o homem ali vivia sozinho, é ótimo, porque o homem, ele é mau, né? Eu falava, infelizmente, a índole do ser humano é egoísta e gananciosa e não respeita a propriedade alheia. Se ele puder, ele quer tudo para ele. Então, a sociedade que ele concebeu, que as pessoas começaram a se encontrar e todas eram más, né? Era de um monte de gente ali se matando. E esse medo era constante. Porque se você começa um ciclo de matança, ele não para. Alguém vem, o ciclo de vingança, alguém vem atrás para vingar. E mesmo que você seja forte momentaneamente, não vai ser quando for mais velho. Ou mesmo que você seja muito forte, tenha muito poder, né? Vamos falar assim, várias outras pessoas podem se aliar contra você, e também tem o lado da astúcia, não é só força física que está envolvida. Então ele falava, a guerra de todos, aquele estado natural em sociedade levava a uma guerra de todos contra todos, porque cada um fazia o que queria. Ele falou, isso só para, né? O homem no estado natural seria uma maravilha, mas ele não pode mais ficar ali. Ele fala, isso só para quando aparece um pacto. Então eu falo assim, a transferência ao estado do direito natural à vida, né? Então você vai falar assim, olha, chega, né? Todo mundo entra em um acordo, espécie assim, não que seja combinado com as pessoas, mas implícito, né? Tácito. As pessoas falam assim, olha, vai ter só um que é o manda-chuva aqui. E a vida, o direito à vida, que é o direito natural, né? Eu falo, é o único direito que a pessoa tem, é o próprio direito à vida. Eu falo, eu vou transferir a esse manda-chuva, a esse grupinho, né? Pode ser uma pessoa, pode ser o grupo dela. Esse grupo é agora eu me submeto. Então é a submissão ao poder maior, ao Leviatã, né? Então ele está teorizando a existência dos estados monárquicos absolutos ou totalitários, né? Você perde a sua liberdade completamente, mas você garante a segurança e uma integridade. Porque senão todo mundo começa a se matar, porque todo mundo quer tudo, né? Eu falo assim, olha, agora ninguém mais tem nada. Agora quem tem sou eu, o estado absoluto. E
estão contentes? Ótimo. Não estão? Também não me importa, né? Se esse poder existir, as pessoas param de se matar e vão falar assim, ficam contentes porque não vivem mais sob medo. Mas se esse poder começar a minguar, a ele seguiria seu estado natural, né? De novo, com o medo, a insegurança constante, até que aparecesse um novo pacto, que significa uma nova pessoa. Então, esse pensamento, ele fazia sentido, né? Século XIV, século XV, mas para justificar o poder absoluto. Tem gente que acha que é por aí, tá? Falar, olha, se deixar o homem sozinho, o homem é um bicho. Então tem que ser severo, né? Tem que ser, assim, abusador. Eu vou tentar pôr em uma das transparências o ponto de vista psicológico disso, tá? Embora eu também não tenha autoridade para falar disso. Mas eu tento. John Locke, ele veio depois do Thomas Hobbes, é um cara importantíssimo, que eu jamais li, não sei falar nada dele, tá? Mas se falar isso que está escrito aí, né? O que ele falava assim? Ele é um pensador liberal, ele é um cara até bonzinho. Então, para ele, o homem já não é mau, o homem é bom. Então, você vê que a concepção mais ou menos depende da própria pessoa, né? Do reflexo interno da própria pessoa. Ele é muito conhecido nos países aí anglicanos, né? Anglófonos, como educador, né? Então é um cara moderno. Então ele fala assim, olha, o estado de natureza do Thomas Hobbes as pessoas só tinham direito à vida. Mas ele fala assim, não, mas elas também tinham direito à propriedade, né? Porque se você vivia sozinho, você tinha lá o seu cantinho. E depois fala assim, a sua própria vida também é sua propriedade, né? Então, o direito à propriedade é uma coisa importante. E ela existe já no estado de natureza também. As pessoas reconhecem o seu espaço vital como sua propriedade. Mas, como assim, eventualmente poderia haver transgressões aí a invasões de propriedade, então ele reconhecia que havia o direito de punir, né? Mas punir de maneira proporcional. Então, falar, ó, se alguém entrar na propriedade, se enxota, né? Então, assim, era o estado de natureza dele. Né? Então não é um estado de natureza ruim, do tipo Thomas Hobbes, que todo mundo é ganancioso. Os homens são iguais e detêm iguais direitos à vida, à liberdade e à propriedade. O homem tem como tendência a ser uma pessoa boa, né? Então ele é um papel em branco. Ele não é nem bom nem mal, mas no normal ele é bom, né? Eventualmente ele vai ter um desejo ali, alguma coisa assim que faça um conflito. Mas se deixar ele quieto, capaz que também vai tudo bem. Então, ele vamos falar, a moral, né? O estado de natureza seria, portanto, a princípio bom. A pessoa não era infeliz naquele estado de natureza, né? Ela era satisfeita. Mas a necessidade de que os conflitos que porventura aparecerem sejam minimizados às punições limitadas. Está escrito tudo errado aqui, mas havia essa necessidade, então, né, que esse direito de punir fosse uma coisa um pouco mais organizada. Então ele falou assim, olha, o estado de sociedade de natureza é bom, mas tem uns defeitos aí, que nem esse defeito de punir aí, ficou mal explicado. Então ele fala, olha, estado de sociedade precisa aparecer para regular isso. Então, ele vai lá, eventualmente, o homem ele vai entrar em conflito e, eventualmente, é necessário uma espécie de pacto que ajude a minimizar esses conflitos, né? Mas esse já não é uma submissão, é um consentimento, né? Ele vai lá, e essa é a manifestação da liberdade. No estado de sociedade, de natureza, o homem é livre, né? Mas depois ele fala, no estado de sociedade também, só que ele é livre porque ele está dando um consentimento.
Ele quer repetir o estado de sociedade, de natureza. Então, ó, ele quer garantia do bom estado de antigamente, né? E esse aqui, liberalismo, esse John Locke, ele é conhecido como liberal. Por quê? Ele fala assim, olha, se deixar mais ou menos todo mundo com as regras mínimas, as pessoas são boas. No final das contas, as pessoas são razoáveis, então elas acabam se entendendo. Né? É um otimismo. O Thomas Hobbes era bem mais pessimista, né? Bom, daí você fala assim, olha, então o pacto envolve a cessão dos direitos, aqui, esses direitos são os direitos naturais, tá? Ao Estado, mas é uma cessão temporária, não é uma submissão, né? O Estado vai agir em nome dos indivíduos. Porque falar, olha, tá bom, propriedade eu vou deixar para que o Estado nos ajude a mostrar o que é de quem, tá? Então tem um consentimento envolvido e o Estado, mas você reconhece a autoridade, todo mundo reconhece a autoridade do Estado como o mediador do problema da propriedade. Então sempre o John Locke está falando de propriedade. Né? Na verdade, propriedade é uma coisa muito importante, é tão importante quanto a vida, ele não estava errado. Né? Boa parte das preocupações são sobre a manutenção ou não da propriedade. Né? O pessoal fala comunismo, né? Comunismo acaba a propriedade, então você vê que propriedade tem um valor emocional, é uma palavra de um valor emocional forte. Tá? Olha, o contrato social teria como objetivo a preservação da propriedade e a proteção da comunidade. Né? E, olha, né, o consentimento dos governados é a única fonte do poder legítimo. Tipo assim, todo mundo se acertou e falou, olha, então nos organizamos e é assim. Né? Mas de repente falar assim, não, olha, ótimo que começou assim, agora eu mando, né? Eu falo, não, você fez errado, isso não é poder legítimo, você extrapolou, né? Então, tipo assim, ele já põe um foco o poder já não é absoluto, o poder é um consenso. Olha aí, função do Estado, intervenção apenas no caso de conflitos, né? Por isso que é um liberal, né? Porque a princípio as pessoas conseguiriam se entender sozinhas. Necessidade de poder coercitivo, né? E de juízes imparciais nessas ocasiões aqui, né? Injustiças provenientes de imposições dos mais fortes. Então, o que ele quer falar? Ele falou, quem tem mais poder tem mais possibilidade. Então eu falo assim, olha, a função do Estado é proteger um pouco as pessoas desses que têm um pouco mais de poder por várias circunstâncias, né? Poder econômico, por exemplo, né? Poder religioso, poder moral. O Estado precisa mais ou menos fazer essa mediação desses conflitos e proporcionar esses meios mais imparciais, né? Mais equilibrados de solução. Ele fala em separação de poderes também, então ele é anterior ao Montesquieu, né? Mas a separação de poderes dele é quase igual, mas não é igual. Nós temos um executivo, né? Aquela coisa do poder tem que controlar o próprio poder. Ele fala o poder executivo, ele fala o rei, né? Mas ele é subordinado a um parlamento. Então, já estamos no pesos e contrapesos também. Legislativo, que é o parlamento, né? Então, é responsável pela elaboração das leis, né? Lembra que tem que ter um consentimento aí, o consentimento dessas leis. Mas depois não tem judiciário, ele fala de federativo, é outro tipo de coisa ali. O juiz não viria daí. O juiz, ele fala assim, olha, eventualmente vai ter umas pessoas boas que as pessoas podem procurar e resolver os seus problemas, né? Uns conselheiros, mas ele não pretendia estabelecer como um poder de Estado, né? O poder de Estado é ser limitado. Então ele fala, olha, se é consentimento, tem que ter eleições aí. Então
vamos falar, o Estado, ele existe, mas ele é uma representação momentânea dos cidadãos. Eles que estão consentindo a representação e pondo, né, e compondo o Estado. Então, olha aí, é a manifestação da liberdade do indivíduo, né? É a sua liberdade de escolha. O Rousseau, que é o que vem na Transparência em seguida, ele vai ficar meio bravo. Ele fala, vem cá, gente, liberdade de escolha é uma... o termo certo seria palhaçada, mas ele vai falar assim, isso não existe, né? A gente não, de vez em quando escolhe, porque a gente normalmente é sugestionado, né? Então fala assim, o que você quer? Esse carro ou esse carro? Mas... isso é liberdade. Isso não é exercer liberdade de escolha, tá? Então, tipo assim, a vida da gente, se for ver bem, ela não é uma liberdade de escolha. É uma liberdade de escolha muito chulezinha. Então, essa liberdade de escolha democrática do Locke tá ótima no papel aí, né? Mas ele vai, o Rousseau, que é o próximo, ele vai ficar meio bravo, ele vai falar, olha, essa liberdade de escolha tá perfeita, são os representantes, mas é lógico que quem tem mais poder é quem tem mais condição de ser representante, né? Então vamos passar a ele. Ó, Jean-Jacques Rousseau, o Estado como função social. Então ele fala assim, nós temos uma evolução tripla aí, tá? O estado de natureza, que nós já vimos, o estado de sociedade, que nós já vimos, mas vai ter que ir para uma outra coisa. Por quê? O estado de natureza do Rousseau, o homem é bom, ele é moralmente reto, ele é um cara legal. O estado de natureza, ele é o bom selvagem, nós estamos na época do romantismo. Vamos falar assim, é o bom índio, tá? É aquele índio que não existe. Então ele gosta da natureza, gosta dos animais, fica conversando ali com os bichos. Esse é o estado de natureza do homem. Mas ele não é um ser sociável. Então, por quê? Quando ele é forçado a encontrar os outros homens, né, na sociedade, dá tudo errado. Então ele deixa de ser bom. Então o estado de sociedade, ele acaba de se corromper. Olha, em contato com os outros homens, apenas a preocupação de se garantir. Parece razoável também, né? Então ele fala assim, e isso é a raiz das desigualdades, né? Você vai ter pessoas mais iguais que as outras que vão tentar manter essas desigualdades, né? E isso vai fazendo que as pessoas vão ficando más, né? Então, esse é um estado de sociedade ruim. Falou, poxa, antes ali eu conversava com os bichos, tava que nem a Branca de Neve ali, cantando com os bichinhos, com o passarinho. Agora eu virei um rato, né? Então, e aí? Essas desigualdades, né, os homens aí mais iguais que os outros, proporcionarão aos menos iguais uma falsa liberdade de escolha, que é a crítica ao Locke. Vamos falar, olha, esse negócio de representante é nenhuma também, né? Uma coisa meio chulé, porque quem vai ser seu representante? Quem pode mais. Então eu falo assim, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Vocês já devem ter escutado essa frase em algum lugar, né? Então, ele vai lá, daqui precisa ter um pulo para cá, né? Senão isso aqui é muito ruim, né? Então, ele vai falar assim, que o Estado, né? Ele só é um Estado quando você tem uma soberania do povo. Por quê? Nessa soberania do povo, você começa a fazer a voz das pessoas mesmo, né? Ainda que não seja a igualdade que todo mundo gostaria, que é um ideal, essas desigualdades pelo menos começam a ser ouvidas, né? E daí você vai tentando se reaproximar do que era bom antigamente. Muito teórico, né? A Constituição brasileira está indo por aí. Então, é um spoiler, tá? A proposta do Estado e sociedade se torne melhor, porque o homem, se deixar ali sozinho, tudo vai cair na lábia dos mais espertos, né?
O homem perde sua liberdade natural e ganha uma liberdade civil. O que quer dizer isso? Na liberdade natural era o que ele tinha antes. E ele não podia reclamar de nada. Mas agora ele fala assim, olha, eu só vou ser livre quando eu puder fazer as leis. Tá bom? Nossa, né? Então ele fala, o povo é o soberano, é ele quem manda. O Estado só é legítimo se ele tiver calcado nessa vontade do povo, né? O povo ele tem que tomar as rédeas pro Jean-Jacques Rousseau para ser alguma coisa legítima. Senão é um bando de espertalhões que chegou ao poder. Então ele fala assim, é a liberdade política, né? A da democracia direta. Bom, uma utopia, tá? Eu falei que nem na Grécia Antiga teve essa democracia direta. Era só de quem tinha propriedades, né? E não durou 200 anos, né? Em Atenas ali. Então, a confecção de leis que façam sentido. Então já começa por aí. Eles falam, poxa, baixar uma lei é um absurdo, né? Agora tem que usar cueca em cima da cabeça. Né? Falar, mas isso é ridículo. De onde que veio isso? Isso não é a vontade do povo. Né? Então você vai ficar enchendo o saco para que seja feita. O povo tem que fazer as leis que façam sentido. Né? Essas leis que fazem sentido são reflexo de uma vontade geral. E elas são elaboradas com finalidade que se diminuam as desigualdades sociais. Então, ele está falando de um povo soberano, mas que um povo instruído. Um povo que tem, ainda que não tenha democracia direta, pelo menos ele tem ciência do que ele quer, né? E ele fala, se não for assim, não está sendo legítimo. Então, olha, legitimidade do direito do povo de se voltar contra o governo quando esse não os representa. Nossa, né? Está pregando o quê? A revolta? Não estão tomando decisões que deixem cada vez mais desigual, então não está indo para um pacto social. Então esse lugar aí ele não é legitimado, né? E o legislador, o que ele seria? Uma pessoa excepcional, né? Ele lembra-se de como fazer o bem e o que é o certo, né? Que era o inerente ao homem. Então ele está pensando nisso daí. Ele fala, olha, esse legislador aí, ele tem que ser procurado, porque tem gente boa, né? Se você, ainda que tenha a representação, tem gente que lembra de como fazer o bem, né? Então, consegue discernir o certo e errado sem olhar para o concreto. Essa parte aqui é interessante, porque é onde dá bode. Né? Geralmente, quando você fala em leis, você já olha, por exemplo, concreto. Fala, por exemplo, comigo. E olha só o que me aconteceu. Quer dizer, está no concreto. Olha o que aconteceu com o meu vizinho. Olha o que aconteceu com aquela menina lá na Globo. Quer dizer, sempre assim, você vai fazer uma lei baseada em um caso único. Fala, não. Né? Se é uma lei, é uma vontade do povo, é uma coisa um pouco mais abstrata, não é essa coisa, nesse caso assim, nesse caso assim, nesse caso assim. Você não pode ficar olhando para as pessoas, tem que ser uma coisa um pouco mais imparcial. Então, o certo e errado, né? Tem que ser uma coisa mais abstrata. E o certo e errado é aquela coisa, né? Pro Rousseau, as pessoas sabem o que é certo. Então, tipo assim, não precisa ficar explicando muito, né? Elas só precisam ser relembradas. Eu falei de tudo isso, falei, poxa, cadê a Constituição aí, né? Ela vai aparecer daqui a pouco. Isso daí não é nem Constituição, isso daí é psicologia. Eu acho que vários de vocês já tiveram contato com astrologia. Eu acho bem legal, mas esqueçam a astrologia, porque isso daqui é muito melhor. E o Big Five, ele é psicologia moderna. Porque ele refere-se a fatores de personalidade descritos assim, com perguntas, né, por léxico, né, em análise linguística.
Por quê? Você manifesta perguntas para as pessoas numa série de questionários. Essa série de questionários, dado que as pessoas, sei lá, né, tem o exercício da razão enquanto respondem o questionário, elas respondem a padrões, né? Então, com o tempo, os psicólogos foram vendo que esses padrões se repetem, padrões de personalidade. Ah, mas será que isso existe? Olha, atualmente eu entro no Google e eu começo a escrever e já me vem a pergunta enquanto eu estou escrevendo. Eu entro no YouTube, vem os vídeos que, nossa, como é que o YouTube sabe que vídeo que eu gosto? Você entra no Facebook, vem a maldita página sugerida do Facebook que sabe que eu gosto. Então, esses perfis, eles são coisas de verdade. Tem psicólogo muito ferrado ali, que mexe com esses Big Five aí, acho que isso daí é o começo do começo, que sabe, como eu falo, categorizar os tipos de pessoas, tá? O Big Five, que é vamos falar, uma construção acadêmica, não é uma construção empírica, como é usado em marketing, por exemplo, né? Qual que são os 5? São 5 características de personalidade, isso aqui é psicologia moderna, que eu acabei de falar. Né? Então, abertura para experiência, dependendo da pergunta, a pessoa sempre responde da mesma forma e responde ao longo dos anos da mesma forma. Isso é um traço da personalidade dela, é como se fosse assim, um DNA. Tá? Ou ela é muito aberta a experiências ou ela não gosta de experiências novas. Mas isso é nítido. Só tem esses 5? Até agora sim, porque isso daí envolve análise linguística, né? É complicado. Conscienciosidade, eu não vou lembrar mais o que é isso, tá? Mas é como é que fala? Às vezes você precisa convencer que a pessoa que a tal coisa é boa para ela e para a sociedade, e a pessoa ou às vezes você não precisa convencer porque a pessoa já aceita, né? Ela já entende que é assim. Né? Tem outras pessoas que não é mais difícil disso acontecer. Introversão e extroversão, isso não preciso falar o que é. Amabilidade, quer dizer que tem pessoas com essa traço de característica. E esse último aqui, ó, neuroticismo. Neuroticismo vamos falar assim, tem a ver com como é que você vê a pessoa no sentido negativo, tá? Então, é a má impressão que você acha que todas as pessoas são más ou todas as pessoas são boas. Da minha experiência muito tacanha com tudo isso, eu acho que o Locke, o Hobbes e o Rousseau estão falando sempre dessa coordenada aqui, de neuroticismo, né? Então, o quanto que uma pessoa tem comportamentos suspeitos, o quanto que uma pessoa quer enganar você, ou o quanto ela não tem, né? O quanto que ela é boa, o quanto que ela, como eu falo, ela não aberta, né? É boa, uma pessoa boa. Enfim, fica a dica para vocês, tá? Falei de tudo isso para falar de Constituição de 1988. Por quê? Agora vai ficar fácil de falar. Olha só, artigo 1º. A República, esses dois aqui fácil. Olha, a República Federativa do Brasil é formada por uma união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui no Estado Democrático de Direito. Ah, que palavras bonitas, né? A Constituição, no começo, ela começa a falar de princípios. Esses princípios são os do Rousseau. Ó, artigo 1º, parágrafo único, hein? É logo depois disso aqui. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Como assim, todo poder emana do povo? De onde veio isso? Rousseau. Ah, mas podia ter vindo do Locke também. Calma, vamos ver. Olha agora, hein? Possui como objetivo, artigo 3º, constituir sociedade livre, justa e solidária. Rousseau. Garantir desenvolvimento nacional. Rousseau. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Rousseau. Promover o bem de todos sem discriminação. Ah, que interessante. Então está falando assim, que o poder da Constituição, ele é legítimo, porque ele está falando que não é que as pessoas se portam dessa forma, mas que elas têm como objetivo se portar dessa forma. Não é todo mundo vai se ajeitar e depois
com o estado mínimo, né, as pessoas ali começam a tocar rock. Não, né, é mais complicado que isso. Então, olha aí, agora não falando mais de contratualistas, tá? Falando na prática. Quando eu vou começar pela essa parte laranja aqui. Você tem artigos do primeiro ao 250, e eles estão assim, ó, princípios fundamentais, né? Aqui, mais ou menos aquilo que eu li. Direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação, ordem econômica e financeira, ordem social, ó, tá indo no finalzinho. Disposições constitucionais gerais, né? E ele a Constituição vai dar guias gerais sobre isso. Então, o que é um poder? Poder executivo. O que cabe ao poder executivo? Tal. Daí o executivo vai lá e fala, não, isso daqui é minha atribuição. Olha a Constituição de novo. Você comeu bola. Né? Então, quer dizer que eu não posso governar. Tem um contrato. Não leu o contrato? É de law, meu filho. Fazer o quê? Então é assim. Normalmente ela está organizada em, títulos, né, algarismo romano, capítulos, algarismos romanos, né? Esses aí geralmente eles são só uns títulos. Depois, seções também. Esses aqui começam artigos, né? Ordinal, então fala assim, artigo 1º, artigo 2º, a partir do 10º é artigo 11, artigo 12, artigo 13, tá? Depois de artigo, mais interno é parágrafo. Mais interno ao parágrafo é inciso. E interno ao inciso é a linha, tá? É importante isso? Eventualmente, para não falar errado, né? De vez em quando vai aparecer aqui. Por exemplo, né? Artigo 60, o parágrafo 4º. Agora você já sabe, né? Vamos ver. Artigo 60, parágrafo 4º. Estou falando dessa hierarquia aqui. Cláusulas pétreas. Está escrito cláusulas pétreas? Não. Mas o que é isso? É uma coisa feita de pedra? Pedra. Não quebra. Tipo assim, a Constituição não pode ser modificada nisso que está escrito aí. Ele vai lá, não tem jeito. Isso é cláusula pétrea. Você vai no Supremo Tribunal Federal, eles vão falar, vocês podem fazer o projeto, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ou rasga-se a Constituição, tá? Que nem rasga-se a Constituição. Então, temas protegidos, pois não podem ser abolidos ou restringidos. Forma federativa do Estado. Inciso 1. Inciso, vamos ver. Artigo, parágrafo, inciso. Tô entendendo, professor. Voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 2, tá? De repente alguém inventa que não pode ter, durante tantos anos não vai mais ter voto. Então, ou você joga a Constituição fora, ou você que está falando bobagem. Separação dos poderes. Inciso 2, tem dois incisos 2 aqui, né? Um deles está errado. Direito, também está escrito errado, e garantias individuais, inciso 4. Tá? Então, as cláusulas pétreas são importantes. A parte de administração pública, eu cheguei a ler isso na outra aula, tá? Então, tem alguns princípios aqui norteadores. Esses 5 são, vamos falar, eles sempre aparecem, mas tem outros, tá? De novo, mas as pessoas são assim? Não, estamos tentando falar de tipo Rousseau, tá? É um pacto social. Então, nós temos que tentar chegar nisso, senão a sociedade, ela está organizada, mas ela é injusta. Né? Vamos tentar fazer. A Constituição está falando assim: olha, não é o problema de ter sociedade, ela tem que ser justa, ela tem que ser legítima. O poder emana do povo. Né? Então, olha, o princípio da legalidade: agir conforme determina a lei, conforme a lei não proíbe. Esse é interessante, tá? A legalidade pressupõe que existe alguma coisa que chama lei, que você ou segue a lei, ou a lei proíbe. E quando não está na lei? Quer dizer que você pode fazer e
pode não fazer, né? Não está na lei. Então, mas o que está na lei, princípio da legalidade, tá? Esse aqui eu vou falar daqui a pouquinho sobre common law e civil law, tá? Não entendi nada, aquele law. Não, calma, espera um pouquinho. Impessoalidade, servir a todos sem preferência nem com viés de prejudicar o outrem. Isso não acontece. Sempre tem um parente envolvido. Um princípio, tá? Então, artigo 37 da Constituição Federal. Lembra que eu falei que o STF julga transgressões à Constituição? Olha lá, tal servidor fez tal coisa comigo, mas ele agiu violando o princípio da administração pública, porque ele é um agente público e não agiu de modo impessoal. Vai lá o Gilmar Mendes e nele, tá bom? Não, eu não falei isso, hein? Aliás, a situação nem existe. Mas deu para pegar, tá? Moralidade. Probabilidade administrativa. Probidade administrativa. Quer dizer, probo, tem que ser uma coisa honesta, né? Agir com honestidade, fé e ética profissional. Mas o agente público lá, administração pública, né? Ele me enganou. STF. Publicidade, ampla divulgação dos atos, né? Diário oficial. Nunca soube para que serve esse diário oficial, é uma porcaria, né? Tem que ser garantida a publicidade dos atos, né? Estado democrático, né? Senão faz tudo escondido. Que democracia é essa que faz tudo escondido? Então não é democracia, né? Eficiência, nossa, administração pública eficiente, prestação de serviço eficaz com qualidade. Olha, hein? Tá na Constituição Federal, isso daqui dá STF, tá bom? Artigo 37, ele está escrito aqui eu pus o caput dele, né? Qualquer dos poderes, administração pública direta e indireta, falei já. De qualquer um dos poderes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então é isso aí, Renato. Não falou bobagem, hein? Muito bem. Isso aqui é assim. Artigo 194, 196, 201, são aqueles da ordem social, tá? Então, dentro da Constituição, tem artigos que tratam desses temas, tá? Seguridade social, né? Saúde. Saúde é um direito a todos, dever do Estado. Tá na Constituição, né? Mas o Estado não está cuidando da minha saúde. Previdência social. Então tem que estar, de alguma forma, aí contemplado pela função do Estado, né? Aí está escrito EC. O que é EC aqui? EC eu não conheço. Eletrocampo? Não, é emenda constitucional. Quer dizer que tem algumas coisas aqui que estão como adendos. Vamos falar sobre isso. Assistência social, educação, cultura, desporto. Tudo isso é função do Estado. Ciência e tecnologia. Isso é interessante para nós. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Poxa, né? Está na Constituição. Começa o Estado a falar assim: não, olha, quer saber? Nós vamos todos agora... sei lá, nós vamos virar uma teocracia. Não tem mais nada disso aí. Vamos todo mundo só a religião. Fala, não, peraí. Tem educação, cultura, né? Então é outra Constituição, não é essa. Comunicação social. Meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Fala assim, mas poxa, quer dizer que aqueles 11 ministros do STF vão ficar ali olhando se o meio ambiente foi agredido? Não. Quem faz isso é o Ministério Público, que eu falei da outra aula. Tá? Quando o Ministério Público ele vai jogar vamos falar, no sistema judiciário. Onde vai cair, eu não sei onde vai cair quando chegar esse problema. Ele pode ir para o STJ, você pode ir para o STF. Mas, enfim, eu falo, olha, é um direito constitucional aí, tá? Então, o Ministério Público, ele mexe
com uma ação pública em direção a um juiz, né? Para que seja proferida uma sentença. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Ó, são populações vulneráveis. Dos índios. Né? Tem gente que fala que não, que o índio ele quer internet, né? Então ele não tem direito a costume, língua, crença, tradição. Então, tipo assim, tem gente que fala que ó, índio não é gente, né? Como assim? São reconhecidos os índios sua organização social, né? Então, competindo a União, demarcá-la, protegê-la e fazer respeitar todos os seus bens. Né? Aqui já estamos indo para o finalzinho. É uma hierarquia de normas constitucionais, né? Então, olha só. A Constituição é o nosso núcleozinho, é a lei maior, né? Aí, de vez em quando, você fala assim, não ficou bom. Ou ficou incompleto. Precisa mexer nisso aí. Então, você vai fazer uma emenda constitucional. Né? Altera o complemento à Constituição Federal. Ah, mas pode fazer isso? Né? Foi feito em 88, faz tempo, né? Então, eventualmente dá para você falar, ó, tal coisa não é por aí, mas você vai ter que legislar, né? Vai ter que convencer as casas legislativas de fazer essa alteração, a emenda constitucional. Tratados internacionais sobre direitos humanos, vamos falar, isso aqui é acadêmico, tá? É só para falar que ele tem precedência às leis complementares, né? Então, lei complementar e lei ordinária, eu já vou ficando assim cada vez mais confuso. Eu não sei falar sobre isso com propriedade. A próxima transparência fala dessas últimas aqui. Mas vamos falar um pouquinho dessa última parte da hierarquia aí, ó. Aliás, sem leis complementares, vamos ver se eu lembro. Ó, as emendas constitucionais, tá? Para você mexer na Constituição, dá para mexer? Dá, mas é complicado. Você tem que, assim, vou falar o mínimo do mínimo, aprovação de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores em 2 turnos. É muita gente. E tem que torcer para ninguém mudar de ideia no meio do caminho. E se tiver alteração, volta. Tipo assim, tá na Câmara dos Deputados. Vai para o Senado, teve alteração, volta para a Câmara dos Deputados referendar a alteração. Fez alteração, volta para o Senado para referendar. Então, tipo assim, é um processo complicado. Mas, enfim, é um jeito que acontecem as coisas, tá? Aí, tintinha branca, passa onde estava ali escrito, em vez de rasgar a Constituição, você passa uma tintinha branca e escreve por cima. Bom, leis complementares, né? Então, essas já não são emendas constitucionais. Então, elas têm que ser aprovadas por maioria absoluta. Eu acredito que seja isso. Elas dizem respeito a leis complementares à Constituição, mas não são Constituição, tá? Então, mesmo assim, maioria absoluta é complicadinha, né? Leis delegadas, emitidas pelo presidente, mas previamente acordadas com o legislativo. Bom, aí vamos falar assim, mas o presidente ele é o executivo. O presidente pode fazer lei? Você pode fazer isso aqui, ó. Uma lei delegada. Aí, quem legisla é o legislativo. Ele fala assim, é como se ele fosse um deputado. Ele fala, ó, então eu vou fazer uma lei, vocês discutem ela para mim e vamos ver, tá? Eu não sei exatamente, né, na hierarquia aqui. A lei delegada tá aqui, ó. No jeito da lei ordinária, tá? Mas o que o presidente pode fazer são os atos administrativos, que é o tema da próxima aula, que tem a ver com as nossas doses de radiação. E, por último, as medidas provisórias. Esse eu já ouvi falar, tá? Então, o lei delegada, ele vai ser colocado em discussão pelo Congresso como se o presidente fosse um deputado. Ou pelo senador, tá? A medida provisória, não, ela é de relevância e urgência, ela já entra com efeito imediato à data de sua publicação. Que sacanagem! Então ele é um decreto, ele faz o que ele quer? Mais ou menos, ele vai ter que, justificar a relevância e urgência, tá? É relevante e urgente?
Vamos supor que ninguém se opôs. Então tá? Em 60 dias, ela tá valendo. Né? Então, tem que pôr cueca em cima da cabeça. Ninguém se opôs, então é relevante. Então, durante 60 dias, deverá ser analisada, discutida e aprovada em lei. Isso é só uma medida provisória. Falar, gente, por enquanto vai ser assim, depois vocês aprovam. 60 dias prorrogado por 60, tá? Aí o que acontece? Eu falei uma coisa muito estúpida, né? Podia ser uma mudança do nome da moeda, tá? Moeda agora não vai mais chamar real, vai chamar Renalto, né? Então, medida provisória, né? Bom, aí, se não for aprovada em 60 dias, passou 60 dias, tá? Ela perde eficácia. Então, se ela não for prorrogada também, tá? Então, ela cai, ela caduca. 60 dias depois, Deus, mas eu gostei do nome da moeda, Renalto. Não, voltou a ser real, tá? Falar assim, mas durante esses 60 dias fez um estrago no país. Bom, tinha uma relevância e urgência ali, né? Emendas à medida provisória podem ser vetadas parcial ou totalmente pelo presidente, porque ela vai ser aprovada pelo legislativo, mas o legislativo pode começar a mexer também. Aí o presidente vai lá e fala, não, ótimo que vocês não gostaram do que eu fiz, mas eu não tô nem aí. Só que daí volta, se o presidente vetou, volta para casa, né? E a casa derruba o veto do presidente. É difícil? Mas também ela pode, tá? E é vedada a sua reedição. Mas o presidente gostou tanto do nome Renalto para moeda nova que ele vai pôr de novo mais 60 dias. Não funciona assim. Olha só, se a medida provisória não for aprovada em 45 dias, tá? 60 ela caduca. 45 dias, cadê essa medida? O pessoal, às vezes os deputados falam, quer saber? Deixa esse negócio. O presidente conseguiu, ninguém quer brigar com ele, deixa aí, porque daqui a 60 dias esse negócio caduca. 45 dias depois, ela tranca a pauta. O que quer dizer isso? As votações não pode ser colocado nenhum outro tema em votação, a não ser essa medida provisória. Então, durante 15 dias, tira todo mundo férias esperando caducar. Porque os deputados falam, esse negócio aí, eu prefiro que caduque do que eu ficar ou validando ou vetando, tá? Tranca a pauta, tá? Então, é o sistema de pesos e contrapesos, tá? É o executivo influenciando o legislativo o tempo inteiro e ao contrário. Olha aí, hein? Vocês nem sabiam que Constituição tinha tanta coisa, né? Esse aqui é o finalzinho, porque é interessante. Olha, Civil Law, então Law que eu estou falando não é LO com acento, mas é de lei em inglês, tá? Civil Law, Common Law. São estruturas jurídicas, tá? A Civil Law é a nossa, é o sistema jurídico romano-germânico, né? Então eles falam Civil Law para isso aqui. O Common Law é o sistema inglês, é aquele que aparece lá nos filmes americanos. O que eles têm de diferente? Não é o mesmo. O Civil Law, ele pegando o Locke, especialmente o Rousseau, eles valorizam os textos legais, tá? Tem que ter normas escritas, que a razão permite conhecer. Como é que é? O povo não é soberano? Quer dizer que o povo está envolvido com leis razoáveis, essas leis precisam existir. É lei escrita, né? Então, senão a razão não vai conhecer. É lei. Não, mas isso está na lei que todo mundo gosta. Não, isso não existe. Tem que estar na ponta do lápis. E são regras jurídicas gerais. De novo, não está no concreto, é no abstrato, né? Então, tal fulano é errado, tal fulano fazer tal coisa. Mas aquele dia... Daí como é aquelas discussões de jardim de infância. Mas aquele dia meu colega, papai, ele fez e ninguém viu. E depois... Não é assim que vê, tá? Regras jurídicas gerais. Seu colega fez, sorte dele, que ninguém pegou.
apoiado em regras e princípios como forma de engessar o direito. Ué, como assim engessar o direito? Porque senão todo mundo começa a interpretar de qualquer forma, você tenta deixar pelo menos escrito, para as pessoas poderem apreciar. E especialmente os magistrados, tá? Porque senão eles fazem o que eles querem. Eles são juízes, eles dão a palavra final. Já fazem isso normalmente com as leis engessadas. Imagine sem ter isso escrito em verbo. Esse é o jeito nosso, tá? Ah, mas então na Inglaterra fica pior. Não tem lugar ideal. Eles fazem de outra forma, tá? Então o direito ele não é tão escrito assim ou tão parcialmente, né? Então isso em termos de leis, tá? Ele não possui normas codificadas assim, mas mais costumes e precedentes. Por que ele chama common law? Porque ele é anterior a esse daqui, tá? Esse daqui é refinado do sistema romano, mas o sistema romano não é esse também, né? Então, o common law ele é muito mais antigo, não tinha juiz naquela época antiga. Então, basicamente falava assim, tal conflito, como é que resolve? Aí os sábios ali, os velhinhos, né? Eles falavam, olha, teve uma ocasião ali que o fulano fez coisas parecidas e resolveu-se assim. Depois de muito se pensar, resolveu-se assim. Ah, então tá bom. Então esse é um precedente. Então vai falar, olha, é mais ou menos a mesma coisa? Então vamos resolver assim. Então é tudo... A lei é extraída a partir de decisões concretas, sendo posteriormente aplicadas a casos futuros. Jurisprudências, né? Esses precedentes são utilizados como regra de julgamento e é baseado no direito costumeiro e da continuidade. O problema é que você tem que fazer uma coleção absurda de tudo quanto é tipo de conflito possível. E ainda assim, quando não tiver esses conflitos daquele jeitinho formatado, você tem que inferir e fazer novos precedentes, né? Ele é um jeito trabalhoso. Outro também porque tudo que existe na face da Terra você tem que escrever. Se for assim, faz assim. Se for assim, não faz assim. Também, os dois são complicados, né? Olha aí, Locke e Rousseau. A lei é a única manifestação da vontade do povo. Você abriu mão da sua liberdade para ter liberdade civil. Essa liberdade civil é exercida através de leis que façam sentido, né? A codificação traria maior segurança para todos, pois restringiria qualquer decisões arbitrárias por parte do magistrado. Você tem para fazer uma lei, né? Não dá para fazer um livro só de milhares de páginas, né? Você pega esse livro de milhares de páginas, divide em códigos específicos, né? O Napoleão foi o Napoleão foi um gênio, gente. Ele não fez só guerra, ele fez a estruturação do Estado moderno, né? Só para falar de um, que eu acho fantástico, tá? As ruas, de um lado, a numeração é par, e do outro lado a numeração é ímpar. Quem fez isso? Napoleão. E começa num canto e depois só cresce o número. Napoleão. Antes era assim, a casa 1 era aqui, a casa 2 era 10 km de mais distância, era a casa 2, a casa 3 está no meio. Então, tipo assim, era muito mais zoado. O medieval, né? O Napoleão falou, chega, né? Então, ele fez muita coisa moderna. E uma delas é estabelecimento do Código Civil com né? Olha aí, no Brasil, né? Não sei falar da França, mas vai repetindo. Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código do Trânsito, Código do Processo Penal, Código do Processo Civil. Quer dizer, cada um é um monte de regras de conduta, do que pode e não pode, mas está tudo divididinho, né? No texto da lei, a intenção é que seja seguida a vontade do legislador, de quem elaborou. É complicado, porque você tenta escrever bonito ali, né? Às vezes invertendo as frases, e daí na hora de interpretar, anos depois ninguém mais sabe o que está escrito ali. Então, daí sempre tem alguém que lembra, fala, olha, isso, o cara quis falar disso. Então essa é a vontade do legislador, né? Mas será que não é questão de pôr uma emenda aí, né? Para deixar um pouco mais claro?
Pois é, então é assim que funciona, né? Cabe, assim, ao legislador a elaboração das normas jurídicas, né? Agora, essa vontade do legislador, como esse negócio vai se perdendo, tá? Elas são interpretadas também e vai caindo um pouquinho do common law, tá? A pessoa, ela vai, como é que fala? O objetivo da lei é que tudo seja bem definidinho, mas depois você já começa a usar um pouco de criatividade, que é justamente o objetivo da lei, que não haja tanta criatividade assim, seja mais engessada, né? Como é falar? Engenharia criativa, né? O que a gente chama acochambração, né? Mas não em lei não. Ó, há certa influência, mas não preponderância, dos denominados precedentes judiciários, né? Que pode ser usados como fonte supletiva, isso no Brasil. Então, quer dizer, tem a lei. Tá, e tal coisa não está na lei. E agora? Você vai tentar achar algum jeito. O juiz vai ter que proferir uma sentença. Ele vai tentar falar, olha, não está na lei, mas eu lembro de tal coisa é assim, tal coisa eu já vi assim, né? Tal coisa foi julgado assim. Então ele também pode usar um caso concreto para se basear, né? Olha aí. A jurisprudência é uma coisa assim, que o STF põe muito que o negócio chama súmula vinculante. Então, assim, vamos supor, um caso de aposentadoria. Chega lá, eles discutem e julgam. Daqui a pouco chegou outro igualzinho. Eles discutem e julgam. Do décimo, eles falam, ó, quando é assim, vamos parar de julgar. A gente já faz uma súmula vinculante que fala... Nesses casos, a sentença é tal. Então, tipo assim, apesar, né, está sendo discutido o mérito porque está em dúvida. Vai falar, a gente está sempre julgando da mesma forma, né? A segunda instância era isso, né? Até um certo ponto ficou, por alguns anos, a segunda instância não é o último recurso, né? A pessoa vai presa antes da segunda, já na segunda instância, né? Bom... Quem quiser acompanhar, usa aqueles links do Política no Papel que eu passei antes, né? Então, olha aí, né? Só quando a legislação não oferece soluções que são analisadas a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Então, olha aí, né? A lei é extraída de uma decisão concreta, sendo posteriormente aplicada a casos futuros. Por que está falando tudo isso? Porque a Constituição não tem tudo. 2, que o arcabouço jurídico não tem tudo. 3, porque em radioproteção não tem tudo. Tem horas que dá errado, né? Falar, tal equipamento não pode ser assim. Tá. Aí falar, esse equipamento não está nessa peça de legislação. Então ele pode ser qualquer coisa. O pessoal pode entender isso ou pode entender não, mas ele é semelhante ao outro, né? Então ele já está pegando uma semelhança. Mas isso não é lei. O juiz pode decidir das duas formas, né? Então, olha. Então, a common law, né? As partes apresentam argumentos, as disputas se resolvem, apresentam um monte de argumentos, o juiz avalia tudo, demora um tempão e baseia a sua decisão em uma sentença já antes tomada. Principalmente de acordo com os semelhantes, né? Então, se não tem, ele vai fazer parte agora dos semelhantes, né? Casos concretos são considerados fonte de direito. Cada conflito é analisado de maneira detalhada, né? Então, tipo assim, o que eles falam, que dependendo do precedente, nem adianta você entrar na justiça. Você fala, eu quero meu direito. Fala, mas talvez já não foi dado e não vai ser dado de novo. É fim, né? Nem use o sistema jurídico porque você vai tomar um não de cara, né? Só se você conseguir achar que você vai colocar o juiz em dúvida. Aqui é a última parte da aula. Então, cheguei ao fim de novo, né? Então, aqui a cara minha de missão completa, né? Completed. Então, muito obrigado de novo. Agora nós vamos em direção realmente àquilo que eu queria, tá? Que é a parte de normas e portarias e decretos que não são leis. Deixa eu dar um spoiler aqui, ó.
Lei é um ato do legislativo, mas o regulamento é um ato do executivo, tá? Daqui nós vamos falar de portaria, daqui nós vamos falar de resolução, aqui nós vamos falar de despacho, aqui nós vamos falar das coisas que o executivo faz. Mas ele não pode. Primeiro é tipo assim: a Constituição é a lei das leis, tá? Depois tem as leis. Depois, se ele for autorizado por alguma lei, ele vai fazer o regulamento, porque ele é executivo. Ele precisa disciplinar ali os trâmites, tá? Precisa executar, né? Então, é isso aí, tá? Agradeço de novo a todo mundo aí que tá me assistindo, tá? A todos vocês dois aí. Tá bom? Até mais!